Chega mais nação, Flamengo agora com as duas mãos na taça, a mídia paulista se rende ao Flamengo, trazendo todos os detalhes e os melhores momentos do empate de Flamengo 1-1 contra o Atlético Mineiro e Grêmio 3-2 em cima do Palmeiras. Flamengo agora que coloca 5 pontos de distância do vice-líder Palmeiras. Os créditos na descrição para a linha de passe e ESPN. Dito isso, convido a você que se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo e vamos bater a meta de 13 mil inscritos. Vamos agora para o corte. Com 4 títulos, é maior do que é o Campeonato Brasileiro, mas esse é um feito enorme que o Flamengo quase conseguiu. Eu sempre prefiro esperar o resultado final. Eu acho que aumentar um ponto a vantagem de hoje não muda nada do que era anterior. O Palmeiras precisaria ganhar 2 jogos e o Flamengo perder também, ou seja, na pontuação não faz diferença nenhuma. A grande diferença é que uma rodada se passou por ambas as equipes e o Palmeiras agora precisa que o Flamengo tropece ou que o Flamengo empate o jogo, aí o Palmeiras passaria em número de pontos, em número de vitórias, desculpe, né? Então, na briga, o grande peso foi uma rodada a menos para o Palmeiras tirar essa diferença. Hoje o Cruzeiro está em segundo lugar por pontos perdidos. Se ganhar o jogo a menos que tem do Palmeiras, fica em segundo lugar, o Palmeiras cai para a 3ª posição no campeonato. E a respeito dos jogos de hoje, o Flamengo não ganhou apenas porque perdeu muitos gols, porque o goleiro do Galo fez uma senhora atuação, porque teve um pouco de azar ou de imprecisão, cada um interpreta como quiser, os lances que bateu na trave, enquanto o Palmeiras, completamente modificado e largando o Campeonato Brasileiro, ou eu não prefiro não dizer largando, jogando como for possível e dando toda a prioridade para a Libertadores, porque o Palmeiras jogou para ganhar, porque o Abel estava lá no banco de reservas intenso, reclamando que ia ganhar o jogo. E ele tinha um time no papel bem capaz de enfrentar o Grêmio. O Palmeiras não gastou 700 milhões, quase 800 milhões de reais à toa. O Palmeiras entrou em campo hoje, será principalmente o meio campo, com jogadores mais qualificados que os jogadores do Grêmio, obviamente não acostumados a jogar, fez 1-0 e aí o Palmeiras jogou muito mal. Mal na marcação, mal na construção. O jogo do Palmeiras e Grêmio foi um jogo ruim, o Grêmio não jogou bem. Vai ganhar por 3-1. Já o Flamengo, acho que só no 3-2, desculpa. Já que o Flamengo não resolveu o campeonato por imprecisão na finalização, por um pouco de azar, o Flamengo fez uma boa partida hoje. Mas e aí, como explicar? A gente tá falando do Palmeiras e tudo mais. Hoje eu sei que não tem calçado de tanto parâmetro, time reserva. Mas se você pega o primeiro tempo, tava vendo com o Rafa na redação. O Palmeiras jogando bem, okay. a zaga do Grêmio dando com seus problemas. Aí saiu o gol no fim do primeiro tempo. Gente, é outro jogo no segundo, mas é outro jogo. Assim, de um time que se esfacelou. Sei, não é o time que vai jogar a final da Libertadores e não é o time que estava jogando os últimos jogos em que o Palmeiras também deu suas vaciladas. Mas o que acontece? A gente sempre fala isso em relação ao Flamengo também, que é o Flamengo é um baita elenco e tal, mas aí se tira alguns jogadores e a gente não trata o Flamengo como um baita elenco. Se você tem um grupo que tem quantidade e qualidade, quando ele não está escalado com aqueles titulares que podem mudar a qualquer momento a cabeça do treinador. Mas você fala, mas o Flamengo é reserva. O que é um Flamengo reserva? O Flamengo hoje tinha Samuel Lino, tinha Luiz Araújo, Carrascal. Você pegar o valor desses jogadores, isso não é um time... podem, talvez, em determinado momento, não fazerem parte da escolha do treinador. Mas aí não é que Flamengo e Palmeiras, com equipes modificadas, há um degrau enorme entre uma equipe e outra. Isso acontece na maioria dos times brasileiros. Os outros 18 são assim. Palmeiras e Flamengo não. É claro que tem característica diferente. Tinha um meio de campo com o Emiliano e o Aníbal. Você tem pegada no meio de campo. Então imagino por que esse meio de campo. Você está com um time modificado, você vai barrar ali o jogo. Mas eu não acredito que o Palmeiras, desses 11 jogadores que foram deixados de lado, que treinaram hoje em São Paulo, viajaram para Porto Alegre para ir para Lima, que você vai ter exatamente esses 11 dentro de campo. Assim, me intriga esse fato do Abel, olha, essa aqui é minha escalação, Felipe. A escalação não será com os jogadores que ficaram fora. Aqui, isso aqui é meu time. A base é essa, mas não será essa escalação. O que ele fez foi tentar levar, para minha visão, tentar criar uma vantagem do ponto de vista físico para a final de sábado. Então, assim, quem jogou na terça... E ganhou 2 treinos com esses jogadores. E treinar. Porque você treina... Estão fora, óbvio. E treina, e quando você joga, no dia seguinte você já morreu. Sim. O dia seguinte não tem um treinamento. Você vai tentar regenerar o jogador. Sim. Então, a quarta-feira já era... vai ser o dia de viagem. E aí, quinta-feira. Viagem longa. E você também não vai forçar a barra. Então,
O Flamengo optou por uma outra saída para disputar o título brasileiro, mas também deixando gente no banco que vai jogar a final. E cada um trabalha dentro do seu grupo. Não existe a mesma receita para Abel e para Felipe Luiz, e ambos terão que empregá-la antes de uma final de Libertadores da América. Agora, eu não consigo encontrar uma vantagem na final. O Flamengo, o momento do Flamengo... Nem o momento, isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar isso. Superior. Até porque é o seguinte, o Flamengo sabe que vai ser campeão. O Palmeiras sabe que não vai ganhar o Brasileiro. Na final você já tem isso dentro de campo. Só que é uma outra final. É a oportunidade de quem não vai ganhar. Fala, eu tenho um título grandão também em cima de você. Então vai ser uma baita final. Acho que vai ser a final dura, sabe? Como falou o Rafa, assim, não acredito numa exibição fantástica de futebol. A do ano passado talvez certamente melhor, que mesmo com um a menos, o Botafogo compensou. O Botafogo jogou um grande futebol com um jogador a menos, que entendeu o que precisava ser feito taticamente e tecnicamente foi muito bem. Mas é outra conversa. Vamos ouvir. E eu queria trazer para esse início coletivo, além da análise natural do jogo, também a entrega que a gente viu dos jogadores ali no final. É um tema que recorrentemente se debate no Flamengo. Às vezes o resultado não vem, aí se critica. Mas hoje, mesmo quando estava 1-0 pro Atlético Mineiro, era impressionante como o time do Flamengo estava dedicado. O time pegou a bola ali no empate, já tentou fazer um gol, não havia tempo. Mas queria que você analisasse o jogo e falasse sobre essa entrega, na minha visão, impressionante para um time que está há 3, 4 dias do jogo mais importante da temporada. Obrigado. Boa noite. Bom, é isso. Você resumiu bem. O time fez um bom jogo. Verdade que não é fácil pressionar o Atlético Mineiro. Conheço bem o Sampaoli. Trabalhamos juntos no Flamengo. Sei como ele trabalha a parte ofensiva, como a equipe dele cria. E é muito difícil tirar a bola do Atlético. É verdade que eles vêm de jogar uma prorrogação, mas meus jogadores estão com muita confiança, estão num grande momento e queríamos de qualquer maneira tentar vencer esse jogo que era muito importante pra gente. Com um erro nosso, eles fizeram um gol e a partir daí tudo ficou muito mais difícil, né? Fizemos chances e a bola, daqueles dias que a bola não quer entrar. Então eu, como treinador, eu acredito que o time encontrou os espaços, encontrou as vantagens, conseguiu gerar perigo. Os jogadores tentaram em todo momento furar essa defesa em bloco baixo do Atlético Mineiro, que tem, na verdade, jogadores qualificados, tem grandes zagueiros e grandes jogadores. E no final a trave impediu, né? Então empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas bom, pelo menos vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação. Felipe, aqui, boa noite. Queria saber se vocês estavam acompanhando o jogo lá no Sul, o placar, se isso chegava para vocês ali no banco, se era passado para os jogadores, e também o momento da noite que o Palmeiras saiu atrás, depois teve a virada do Grêmio, como estava o emocional do time nessa noite? Não sabia, como eu falei antes do jogo, não nos importamos com o que acontece do outro lado, nós só dependemos da gente. Os torcedores gritaram em algum momento, todo mundo imagina que pode ter sido o gol do Grêmio, mas nós só dependemos de nós mesmos e não dependemos dos outros. Então esse era o foco e o que eu tentei passar para os jogadores, que eles estivessem em todo momento com a cabeça dentro do campo. Felipe, aqui Luiz Assado GE. Você sempre falou muito de um dia após o outro, né? E agora finalmente vai poder pensar na final da Libertadores, projetar essa partida. Queria saber o que você tirou de lição, principalmente de hoje, mas também nos últimos jogos, né? Porque foi uma derrota pro Fluminense, depois uma partida boa contra o Bragantino, agora você elogiou o time também. E uma segunda pergunta, qual é o peso de recuperar um jogador como o Bruno Henrique nessa reta final de temporada, né? Ele vem sendo muito decisivo e hoje foi de novo. Obrigada. O time vem fazendo um campeonato de uma forma impecável, na minha opinião. Claro que existem jogos ruins dentro de uma maratona de jogos, onde não temos descanso, mas aí eu tenho um elenco muito qualificado, um elenco muito forte, onde me permite fazer trocas e lutar por essas competições, né? Brigar por essas competições.
O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador, elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Felipe, Carlos Alberto Vieira, do Jogada 10. Eu queria que você fizesse a análise da atuação do Emerson Royal, que, para a opinião da torcida, estava destoando do restante do time. Bom, na fase ofensiva não tinha muita facilidade, porque o Atlético defende com linha de 5, o Arana encurtava bem a posição dele, eu tentei ajustar em algum momento para tentar dar um pouco mais de tempo para ele jogar, e na fase defensiva algumas vezes ele sofreu. Isso nós temos que melhorar, ele tem que evoluir. Na fase defensiva, que para mim é o número 1 para um lateral, é ele defender bem. E ele tem que evoluir nesse aspecto, e para isso esse é o meu trabalho, fazer ele crescer dentro do que é essa individualidade dele. Felipe aqui, boa noite. Havia muita especulação sobre qual time e quais jogadores você colocaria em campo hoje. E a gente vê num determinado momento do jogo você colocar jogadores, por exemplo, como Jorginho e Arrascaeta, que são jogadores principais ali na coluna dorsal da sua equipe. Você conversou com esses jogadores e eles meio que pediram para entrar nesse jogo, falaram, pode contar comigo, mesmo no risco de um gramado sintético, mesmo no risco de uma partida que é muito pegada sempre contra o Atlético Mineiro, eles se anteciparam a você e se colocaram à disposição para essa partida, ou foi você mesmo que decidiu e eles foram entrar? Obrigado. Todos os jogadores, durante a semana eu converso com eles pessoalmente, depois temos toda a equipe que analisa como eles estão no nível de recuperação. E todos eles se colocaram à disposição para começar o jogo de hoje, e todos eles estavam focados no que era a partida de hoje, para tentar vencer, e sabemos da importância que era tentar vencer esse jogo. Mas eu sabia também que tem alguns jogadores que recuperam mal. O Jorginho vem de uma lesão, de ficar quase um mês fora, jogou o primeiro jogo de titular no jogo anterior, não era recomendado e existia um alto risco se ele começasse o jogo. Varela, Alexandro e Arrasca, Bruno, todos eles com a mesma recomendação de não começarem e sim entrar. Poderiam entrar, até mesmo porque se eles não tivessem jogado hoje, teriam treinado uma carga muito parecida com o que foi o jogo de hoje. Boa noite, Felipe. Cristiane Mussi, da Flamengo TV. Como ele fez a minha pergunta, eu vou mudar aqui. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho desses 3 últimos jogos, se a gente pegar um espelho, o Fla-Flu, o jogo contra o Bragantino, que a gente acredita que foi um dos melhores jogos da temporada, e o jogo de hoje. O que você entende que o Flamengo precisa melhorar ou realmente ajeitar para essa partida na Libertadores? E se você me permite, já que chegou essa próxima partida, qual é o seu sentimento de estar nesse cargo hoje, indo de novo para uma Libertadores, mas como técnico do Flamengo? Obrigada. Bom, todo jogo deixa um caminho, uma guia para a gente poder entender o que precisamos melhorar como equipe, tanto individualmente como em vários setores do que é a equipe, e todas elas deixaram alguns detalhes, né? E é verdade que jogamos com uma equipe contra o Fluminense hoje, contra o Sport também bem mexida, bem alternativa, e isso, claro, não é simples os jogadores que não jogam juntos, por mais que sejam muito bons, fazerem o mesmo nível, corresponderem ao mesmo nível dos que vêm jogando com mais sequência. Então, entendemos o que aconteceu dentro do Fla-Flu, entendemos isso e recuperamos o nível já contra o Bragantino, e hoje, mesmo com uma equipe alternativa, a equipe conseguiu entender bem a forma de atacar e esperar os momentos certos, e em nenhum momento eu vi a equipe ansiosa do mesmo jeito que eu vi contra o Fluminense. Turma, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu admito que quando se configurou a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, com aquela virada do Palmeiras na semifinal, a noite mágica, os 90 minutos no Allianz, muito tempo, eu não imaginava os times chegarem. Eu lembro que no dia seguinte eu estava no Sport Center com o André Kfouri, o Zupac, a Marcela, e aí a gente, como vai ser? O brasileiro, sabe quando você põe aqui os próximos 5 jogos? E o André, eu lembro dele, olha, é outro que não dá pra fazer isso, mas enfim, eu acho que essa tabela é mais fácil, mas vai ser outro momento.
Tem muito tempo até lá. Eu não me imaginava chegar a uma final em que a gente falasse o brasileiro é de um. E a gente chega numa final com o brasileiro de um. E pegando o que você falou há pouco, Calçado... E o Felipe, só para pontuar, naquele momento, se você falasse que o brasileiro era de um, era do Palmeiras. Exato. E trazendo o que disse o Calçade, dessa coisa do pega aquela final, primeira entre eles, e agora outro jogo, maior rivalidade, diretorias nos bastidores, essas entrevistas e tal. Qual é o impacto pré-jogo de um saber que se perder, eu não estou dizendo que é legal, perdemos que legal, mas tem um brasileiro, e o outro saber que se perdeu, tem isso que você falou, de falar assim, é o Santos. Não adianta nada, não ganhou de novo. O impacto é terrível, porque primeiro que as torcidas desses dois, de Flamengo e de Palmeiras, não admitem e não entendem que futebol é um jogo, como nenhuma torcida. Então o jogo você pode ganhar ou perder. Nesse caso você não tem empate, né? Vai sair um vitorioso. Sim. Você não vai dividir o título. Perder para o Flamengo tem um peso que é mais uma final para o Palmeiras. Opa, segunda Libertadores, olha o peso. Você vai diminuindo o tamanho do brasileiro, entendeu? Porque você perde, se perder para o Palmeiras, perde um confronto direto, você tem o vilão que a galera elegeu tá do outro lado, e você sabe que o futebol o futebol ele é maroto, né? De repente o Andrés joga bem, e o título da Libertadores no confronto direto fica grandão. E aí o torcedor do Flamengo vai sentir que ficou com o menor título. Isso pode acontecer. Do outro lado, se ganhar o Flamengo, ganha o Flamengo do Palmeiras, o Flamengo leva os 2 títulos, devolve o confronto direto lá do Uruguai com uma grande conquista, deixa o Palmeiras sem nada, nem paulista, porque não ganhou nem o paulista. Cara, aí vocês vão tratar o Palmeiras como um ano de uma tragédia. Nada aconteceu. E pode não acontecer nada também. O que eu vejo de Flamengo e Palmeiras hoje, nessa polarização no futebol brasileiro, é que eles vão estar sempre disputando. Sempre ganhando, eu não posso garantir. Quem é que pode garantir? O Abel, a Leila, o BAP, ninguém pode garantir. O Felipe Luiz, nós vamos ganhar tudo. Até porque o futebol seria uma chatice. Embora, se você perguntar para qualquer um deles, eles pudessem ganhar 25 campeonatos brasileiros na sequência, eles ganhariam. Eles não percebem que isso vai acabar destruindo o Campeonato Brasileiro. Como a Libertadores da América, daqui a pouco vai ficar chata para fora do Brasil. Você não vê fica assim, Argentina, Sul-Americana é sua, hein? Libertadores da América é assunto para os brasileiros. Você acha que isso é legal? Tem os mexicanos querendo jogar de volta. Mas assim, tem coisas que a gente olha, porque a gente está no dia a dia envolvido com isso e entende que tem coisas mais legais do que essa rivalidade imbecil que se criou e perigosa. Acho muito perigosa essa coisa, influenciada por muita gente, sem a menor responsabilidade naquilo que vai acontecer, que vai dar, e a gente sabe que não precisa de uma faísca para botar fogo nesse negócio. A gente já teve ciclos, eu acho que se a gente pegasse no primeiro semestre, por exemplo, eu apostaria numa vitória do Flamengo. Se você me perguntasse, o final fosse logo depois das semifinais, eu apostaria numa vitória do Palmeiras. Agora eu acho que o Flamengo está jogando um pouco melhor, mas não dá para fazer aposta. Eu acho que a pressão maior da temporada, quando a gente olha os jogadores, principalmente, e o próprio treinador, está um pouco em cima do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem uma coisa que é um trunfo na manga, que ele saca a carta e fala assim: no outro título eu ganhei, você não pode perder de mim. Entre aspas, fica muito ruim nessa disputa pela superioridade nessa fase de Palmeiras e Flamengo, que não é nem uma fase, é longo, né? Já é um período. Então, se for pegar quando o Palmeiras começou a ganhar, a gente está pegando ali estamos falando que com 7, 8 anos, pelo menos, 9 anos disso daí, fica muito ruim para o Flamengo. E essa, além, obviamente, do jogo, que vale a Libertadores, e uma coisa essencial, que é a pressão positiva também. Quem vai ser o primeiro clube do Brasil a ser 4 vezes campeão da América? Todo jogador quer entrar para a história com isso. E acho que nessa hora, se o treinador tiver alguma dúvida sobre quem escalar, se todos os jogadores que ele tiver à disposição, ele achar, olha, esse me dá isso, esse me dá aquilo, eu tenho uma dúvida, entra o jogador grande. Eu também acho. Por isso, por exemplo, eu olho para o Bruno Henrique e falo,
esse é um cara grande. Ele é o melhor cara da temporada do Flamengo de 2019. Decide jogos. E decide jogos. Ele é o único cara que o Flamengo tem que joga na área. Não centroavante nato, mas hoje foi o 31º gol de cabeça dele, do Flamengo, na jogada aérea forte. E por isso, apesar do Felipe exigir sempre muita pressão na frente, eu acho que ele não faz a escalação do Rafa, que seria em tese uma escalação de mais intensidade de pressão. Acho que o Bruno nem aguenta fazer essa pressão o jogo inteiro, 90 minutos, mas olhando o que o jogo exige, quando um gol pode ter muito impacto, quando tudo é muito emocional, quando as narrativas que a gente se preocupa com a reação de torcedores estão nas costas dos jogadores, não que eles fizeram, mas isso entra em campo também. Não é um Flamengo e Palmeiras comum, não é um Flamengo e Palmeiras decisivo de Campeonato Brasileiro, nem de Copa do Brasil, vale o tetracampeonato da Libertadores. Então as reações emocionais, a parte de conseguir realizar o plano de jogo, entender cada decisão, entender a arbitragem, entender tudo que está acontecendo ao redor, botando o coração no máximo, cada jogador vai ser testado, talvez no principal momento de suas carreiras nesse jogo. Esse é o maior Flamengo e Palmeiras da história. É isso aí, nação. Esses foram os comentários do Linha de Passe, mesa redonda, trazendo aí todos os detalhes da vitória do Grêmio em cima do Palmeiras, 3-2, e o empate do Flamengo contra o Atlético Mineiro, 1-1. Flamengo abrindo 5 pontos de diferença para o Palmeiras, que é o vice, podendo também ser passado pelo Cruzeiro. Então o Flamengo aí com a mão, ou melhor, com as duas mãos na taça, só dependendo dele mesmo. O Flamengo ganhando o jogo contra o Ceará, dia 3 de dezembro, na quarta-feira. Na próxima quarta-feira, o Flamengo será campeão do Brasileiro de maneira unânime. Isso porque o Flamengo fez por merecer, oscilou um pouco. A gente sabe, né, que contra o Fortaleza deveria ter ganho, contra o São Paulo podia ganhar, foi aquele empate. Enfim, águas passadas. Ele está fazendo a parte dele agora por pouco, bem pouco mesmo. O Flamengo não foi campeão nesta terça-feira, porque o goleiro salvou bastante e a trave também foi a protagonista desta noite. Mas Bruno Henrique no finalzinho ali fez o seu gol, mostrando a importância dele e indo com muita credibilidade, com muita confiança para a final. Isso é importante porque o Flamengo não vai contar com Pedro. Então Bruno Henrique bem confiante, com certeza ele vai dar trabalho para o Palmeiras no sábado, nesta final. Então o Flamengo tem tudo aí para ganhar Libertadores no sábado, quarta-feira, Brasileiro. Felipe Luiz aí igualando o feito de Jorge Jesus, ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Então, se você está feliz com o que está assistindo, se você está feliz com o que está vendo do Flamengo, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, expresse sua opinião. O que é que você pensa? Vai dar Flamengo? Por quanto? Quem vai fazer o gol? Expresse aí suas opiniões, seus palpites. Também comente de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Hype esse vídeo, compartilha também com seus amigos. Dito isso, saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Isso aqui é Flamengo.